19 horas e 5 minutos nesta noite de segunda-feira, 24 de novembro do ano de 2025. Olá, minha gente! Olá, meu povo! Olá, você! Marcando a nossa chegada nessa noite para o tempo das apresentações de comunicações da palavra, de segunda a sexta-feira, sempre às 19h55, registrando a nossa chegada, a nossa preparação para um tempo que não vai além de 30 minutos, no máximo 30, 35, é esse nosso tempo, de segunda a sexta-feira, com as apresentações de comunicações da palavra, do meu, do seu, do nosso programa Comunicações da Palavra. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19h56, esse nosso momento de preparação, porque hoje o nosso foco é a Bíblia. Os dois salmos que traz para nós, poeticamente falando, toda a contemplação possível da palavra de Deus, usando os seus termos de variedade para descrever a palavra de Deus como lei, mandamentos, preceitos, juízos. Na semana que vem a gente vai... Ou na semana que vem, não. Na medida em que vamos estudando esses dois salmos, eu vou comentando a diferença que existe, a variedade para esses termos que o salmista usa. Muito bem. Já estamos num lar. Onde, Ribeirão Preto? Eu estou almejando também chegarmos num lar, numa residência. Sabe onde? Lá na terra do Boi Gordo. Você conhece a terra do Boi Gordo? Não, Barretos não é a terra do Boi Gordo. Barretos mata, abate o Boi Gordo. Mas a terra do Boi Gordo é a região que tem umas... Tem, na verdade, você encontra lá, eu posso dizer, por conhecimento, belas fazendas. É a terra do Boi Gordo. Onde é a terra do Boi Gordo? Você sabe onde é a terra do Boi Gordo? Sim, você sabe onde é a terra do Boi Gordo. Barretos abate o Boi Gordo. E Franca curte o couro do Boi Gordo. De onde vem o Boi Gordo? De Araçatuba. É verdade, a terra do Boi Gordo. 19h58, em 20 horas, eu vou para a leitura do texto do Salmo 19, tá? Manda para mim os comentários dos 14 versículos do Salmo 19, aquele que você gostaria. Na verdade, nós vamos comentar todos, mas de repente você manda, a gente já comenta a semana que vem. Agora, o 119, nós vamos, na medida em que você for mencionando os destaques, nós vamos comentando, fazendo a nossa observação. Versículos do Salmo 119, não importa que tem 176. Nós temos todo o tempo do ano que vem para apreciarmos toda segunda-feira a porção da palavra de Deus, falando dela em termos poéticos, tá? No Salmo 19, quanto também no Salmo 119. E se você ficar conosco, participar conosco, você vai, através dessa nossa caminhada, desse nosso curso, vai trazer, com certeza, vai assimilar vários dos versos do Salmo 119. E todo o Salmo 19, porque o 19 só tem 14 versículos, fica fácil do aprendizado. Em pouco tempo você já vai estar familiarizando-se com todo o texto do Salmo 19. E quem sabe, você vai trabalhar uma metodologia para familiarizar-se também
com o 119, ainda que tenhamos no 119 176 versículos. E a razão disso você já sabe, você tem acompanhado conosco o destaque da Bíblia toda segunda-feira. Nós temos mencionado que é devido ao alfabeto hebraico, formando um acróstico de 22 letras para o Salmo 119, por isso que ele é extenso. E cada porçãozinha das letras do alfabeto hebraico compreendendo 8 versículos. Aí, 8 versículos por semana, 22 semanas. Menos de um ano. O ano tem praticamente quase que 50, pelo menos domingos tem 52, tá? Quando a gente fala em termos de semana, eu não fiz os cálculos nesse sentido. Muito bem, 20 horas e 1 minuto, 21. Vamos para o Salmo 19, a leitura dele. Sempre faço a leitura para que você ouça, né, através da leitura, todo o texto, toda a composição poética do salmista no Salmo 19. É um salmo de Davi. Marca isso, hein? Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro limite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Essa porção de 6 versículos que eu li é a parte que apresenta para nós a comunicação, sem palavras, evidentemente, apresentada pela natureza a respeito do Criador, de Deus. E essa linguagem que não tem palavras, ela é universal, alcança, atinge, chega para todos. Versículo 7, agora, a comunicação da palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Aí nós tivemos todos os 14 versículos do Salmo 19. Deixa-me fazer algo que eu acabei esquecendo. Deixa eu dar um pouquinho de luz aqui para a gente.
Talvez está faltando a luz. Talvez vai ajudar ou não, não sei. Mas tudo bem. Parece que ficou mais escuro. Eu esqueci de acender o nosso arco de luz. Vamos ver se vai. Espero que melhore com este arco de luz. O Salmo 19, principalmente o versículo 1, que afirma a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Num estudo bíblico desse versículo, só o versículo 1 do Salmo 19, traz para nós a revelação, revela que a natureza, em sua beleza e ordem, eu vou falando e você vai pensando na natureza, em sua beleza e ordem, é um testemunho silencioso e contínuo. Então, a natureza, em sua beleza e ordem, é um testemunho silencioso e contínuo do quê? Do poder e da grandeza do Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Salmo vida a observar o universo. Para que o Salmo nos convida a observar o universo? Esse convite para que eu e você venhamos a observar o universo é para contemplar a glória divina. Amém? Contemplar a glória divina. Mesmo, pois a criação fala por si só. Observando no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Fala essa parte da passagem desse versículo, destaca a própria existência do céu, com sua imensidão, com seu esplendor, é uma demonstração da glória de Deus. Ao observar o cosmos, podemos ter uma compreensão da grandeza do Criador. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento, aquela abóboda celeste, é visto como um anúncio da habilidade do trabalho de Deus. Anuncia a obra das suas mãos. Das mãos de quem? Das mãos de Deus. Do Deus Criador de tudo quanto há. Ele, o firmamento, revela a perfeição e o design inteligente por trás de toda a criação, mostrando que ela, a criação, não é resultado do acaso, do imprevisto, da casualidade, do inesperado, não, mas sim de uma criação deliberada, resolvida, planejada. Uma revelação sem palavras. A mensagem de Deus na criação é universal e não depende da linguagem humana. Não há linguagem, versículo 3, nem fala. A beleza, a ordem, os ciclos naturais, como o dia, a noite, são declarações constantes da sabedoria e do poder divinos, acessíveis. Eu tenho considerado no meu coração
que cada dia é um dia preparado por Deus. E a Bíblia diz, este é o dia que fez o Senhor. No Salmo 118, versículo 24. Cada dia preparado pelo o amanhecer, todo o curso da natureza em movimento. É interessante isso. Há um propósito divino na criação. O Salmo sugere que a criação tem um propósito, tem um objetivo, uma finalidade. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? A finalidade da criação: revelar Deus aos seres humanos. Sim, a Bíblia, a palavra, é a revelação escrita. Mas há revelação através da natureza também. Qualquer garoto, criança, observando tudo quanto há, vai certamente chamar-lhe atenção. Imensa grandeza, a grandiosidade. Imagina quando começa a estudar sobre a natureza. O universo há como uma grande obra de arte, que não só mostra a existência de um Criador, mas também exibe a sua glória de forma poderosa e eloquente. Uma obra de arte para contemplação. E a natureza é comparada a uma obra de arte que reflete a sua glória. E somos convidados a contemplá-la para ver a mão de Deus nela. Todo o esplendor, a magnificência da criação. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, a abóbada celeste, anuncia a obra das suas mãos. Eu estava na idade de 18 anos, quando me impressionei imensamente com o Salmo 19. Lembro do Salmo 19, principalmente o versículo 1. E há um contraste com a palavra revelada, esse salmo que começa falando da revelação através da criação, ele continua nos versos seguintes, falando da revelação de Deus através da sua palavra, a lei, a Torá. Juntos, os dois tipos de revelação mostram que Deus fala conosco, tanto através da natureza quanto das Escrituras. Vamos chegando a 20 horas e 13 minutos. Eu tenho que falar também com você a respeito do Salmo 119. No meu quadro aqui, saiu do 19, agora estou no meu quadro aqui, do Salmo 119. Aqui eu li todo o Salmo 19, mas eu não posso ler todo o Salmo 119. A gente lê só uma porçãozinha. E como eu vou falar do versículo 1, eu vou ler mais uma vez, já li esses dias, mas eu vou ler de novo o começo dele, tá? Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos, justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Está aí a porçãozinha de 8 versículos. Deixe-me agora falar com você do versículo 1, porque a palavra bem-aventurados diz
respeito ao mais alto grau de felicidade. E o 19:1 fala, o 119, versículo 1, fala sobre a felicidade e bênção de uma vida íntegra e obediente à lei de Deus. O versículo descreve: bem-aventurados, felizes os que seguem um caminho reto e a lei do Senhor, contrastando a felicidade com os caminhos do mundo e enfatizando que a integridade e a obediência levam a bênçãos. Salmo 119, versículo 1. Há uma alegria na obediência. A felicidade, bem-aventurança, não é encontrada, veja bem, na falta de problemas. Não é porque a pessoa não tem problemas, contratempo, dificuldade, que ela vive a mil maravilhas, é um mar de rosas, ela é feliz. Não, não diz respeito a isso. O Deus aqui é a Torá. Instrução ou ensinamento refere-se a toda a revelação de Deus, seu ensinamento e a direção que ele dá para uma vida feliz e justa. É a lei, a Torá, assim o termo hebraico. Os termos hebraicos são vários aqui para o Salmo 119 e também para o Salmo 19. O caminho da integridade, andar na lei do Senhor. Significa viver uma vida buscando um viver irrepreensível, onde as ações, pensamentos e palavras buscam refletir a vontade de Deus. Aí vem aquela consideração que você vai se tornando sensível e a conhecer e praticar a vontade de Deus é pela palavra que você conhece a vontade de Deus para a sua vida. E é um contraste com o mundo. Esse versículo primeiro aqui, bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor, é um contraste com o mundo, o sistema de vida da humanidade que é contra a palavra de Deus, contra os princípios da vida cristã. Então a passagem estabelece um contraste entre a vida de quem segue a lei divina e a vida de quem não segue, mostrando qual delas, né, do tipo de vida que é verdadeiramente abençoada. Claro que é a vida daquele que anda na lei do Senhor. O Salmo 1 vai ressaltar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então há uma bem-aventurança sobre quem busca andar na lei do Senhor. Busca por uma vida reta, um viver de retidão. A felicidade, veja bem, está na jornada de buscar a Deus e a sua lei, o que implica em uma busca constante para fazer o que é reto e evitar o mal. O significado de andar na lei, a expressão andar na lei, sugere que a lei de Deus não é apenas um conjunto de regras a serem memorizadas, mas um caminho de vida a ser seguido e vivido em todo o tempo. Este é o fato, esta é a realidade. Vamos chegando a 20h19. E eu chego agora no tempo para a oração. Mas deixa nos comentários, se for possível, do Salmo 119.
Qual versículo você tanto gosta? Eu gosto do 18. Descendo os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Eu gosto do 72. Melhor é para mim a tua palavra do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Melhor é para mim a lei da tua boca, aliás. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Tem o 119, 130, a exposição das tuas palavras, da luz, ao entendimento, aos simples. Então tem vários. Tem o 105, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Manda o seu versículo enfático. E aí a gente, de repente, fala dele num próximo momento. Tanto o 19 quanto o 119. Tá, ok? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos concedeu, foi por Ele preparado, à noite, esse momento que nós estamos com as apresentações de comunicações da palavra, cada dia. Hoje é o dia da Bíblia. Jamais fique preparado para amanhã. Amanhã tem profeta Abacuque. Tá? A gente está olhando para o texto do profeta Abacuque de olho bem aberto em relação ao nosso país, à nossa nação. O Brasil está atraindo mal sobre si. Eu tenho orado em favor do meu país, da minha nação. A própria natureza está sendo provocada, a ira de Deus tem se manifestado. A injustiça impera no nosso país. Vamos orar pelo Brasil, orar em favor dessa nação, para que Deus intervenha com a sua obra de justiça e juízo. Tá? Mas amanhã tem profeta Abacuque, tem capítulo 2, estou no capítulo 2 do profeta Abacuque. Tá? Vamos derramar no nosso tempo de instrução algo muito importante da profecia, do texto do profeta Abacuque. Segunda, você sabe que é 19, o Salmo 119. Terça, o profeta Abacuque. Na quarta-feira, nós temos arquivo missionário. Na quinta-feira, vai ser excepcionalmente dia de ação de graças. Tá? Dia de ação de graças no programa Comunicações da Palavra. Tudo que a gente puder falar sobre a existência desse, que nos Estados Unidos é feriado, aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos é feriado. O Dia de Ação de Graça. A nossa igreja vai celebrá-lo no sábado agora, o Dia de Ação de Graças. Mas é a última quinta-feira do mês de novembro, em que nos Estados Unidos, de onde surgiu o evento, lá eles realizam o Thanksgiving. Não vou nem tentar falar em inglês agora, deve ser Thanksgiving Day. Tá, o Dia de Ação de Graças. Eu vou falar dele nessa quinta-feira. E sexta-feira, nós temos o concurso Academia Bíblica, que ainda não começou, mas estamos preparando o pessoal. Já tem uma empresa compromissada em fornecer para nós o primeiro prêmio, que vai ser sorteado entre os 20 participantes. Trata-se de um liquidificador. Por enquanto, temos o primeiro. Quantos mais prêmios tivermos, maior probabilidade de você, entre os 20, se a gente tiver 20 prêmios, vai ser 20 prêmios, um para cada um. Fica melhor ainda. O alvo é chegar a isso. Não sei se vamos conseguir. Precisamos de 20 colaboradores. Se tivermos 20 colaboradores, a façanha vai acontecer. Mas ore pelo nosso trabalho, tá bem? Ore por comunicações da palavra, este nosso empenho a cada dia. Deus é quem nos possibilita tal condição, energia, saúde. Eu tenho que aproveitar essa época agora da minha vida, quando eu estou ainda jovem, porque daqui a pouquinho eu vou ficar velho. Por enquanto eu estou jovem. Eu não sei, todo mundo fala assim, quando eu digo a minha idade, você está jovem ainda. Então eu já estou trazendo para o meu pensamento que eu estou jovem ainda.
Nem tem cabelo branco, né? Então fica bem. Estou jovem ainda, tá? Não importa o número da idade. O que manda é a aparência e a condição física. Tá bem, estamos bem. Vamos orar nesse momento. Irmã Inês de Ribeirão Preto. Manda notícia para mim, irmã Inês. Eu não sei, perdi a noção de como, em que situação está aí a preparação para a cirurgia. Tá bem? O Luiz Antônio, eu não posso deixar de orar pelo Luiz Antônio, porque houve uma época de alguém que eu estava orando, eu parei de orar e a pessoa morreu. Então, Deus tem um propósito da vida dele, eu vou orar. Porque se eu parar de orar e ele partir, quem sabe Deus não quer me manter orando em favor dele para que, dentro do propósito e vontade de Deus, algo aconteça. Eterno Deus e Pai Celestial, dou graças ao Senhor pelo momento nosso nas apresentações de comunicações da palavra, pela graça do Senhor que é manifestada, dando-nos a condição a cada dia de apresentarmos esse nosso tempo na palavra. Abençoe, Deus, a nossa compreensão, o nosso entendimento, tanto do Salmo 19 quanto do Salmo 119. Fala conosco, Deus, que o teu Espírito Santo opere em cada vida, em cada coração, cada vez mais, Senhor. Também, Pai bendito, oramos por amados que estão nos acompanhando, sejam abençoados pelo Senhor. E oramos também, Senhor, por enfermos que temos conhecimento, a Dona Maria Cordeiro, Deus, vivendo uma fase da vida dela bem severa, com câncer, mas não fora do agir da providência do Senhor. Oro pela salvação dela, pela obra salvadora, do Fernando, seu filho, e a oportunidade para que ela receba a pregação, a comunicação do Evangelho. O Luiz Antônio, Deus, já falei com ele no plano de salvação, tomou uma decisão, mas ainda prevalece o seu estado de saúde, ainda inspirando cuidados, Deus, mas já deixou a UTI, depois de ter ido para o quarto, vindo para casa e voltou para o hospital para um procedimento necessário, e ainda essa semana acredita-se que ele vai estar retornando para casa, e aí eu vou visitá-lo. Eu agradeço ao Senhor pela obra de misericórdia e graça sobre a vida dele, Deus. Também eu oro, Pai bendito, colocando no altar do Senhor a irmã Inês, sua família, seu lar, a cirurgia que vai ser feita, que seja no tempo e da maneira como o Senhor deseja isso possa acontecer. Da a paciência que a irmã precisa, aguardando, e a cirurgia que ela fez, que tudo possa suceder-se bem, e ela ter dias alegres com essa recuperação aguardada, Pai. Oramos por ela, sua família, oramos também, Deus bendito, pelo pastor Nilton, lá em esposa Dona Silvia. Não tenho detalhes da vida deles, mas sinto a urgência de colocar essa família no altar do Senhor nesta noite. Eu clamo por misericórdia e graça sobre o lar deles, orando, e também os nossos amados na transmissão, orando no nome de Jesus. Amém. Vamos chegando a 20h29, a hora nos manda embora, não tem como ficar mais, mas é bom ficar com desejo. Amanhã, nesse mesmo horário, 19h55, marca a nossa chegada para o tempo das apresentações de comunicações da palavra. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.